Hoje é o dia mais feliz da minha vida aqui, ó. Agradeço pelos animais, que são uma bênção de Deus. E vamos falar hoje das desigualdades, né? Continuar esse tema falando sobre as riquezas, né? Kardec faz uma série de perguntas sobre quais riquezas seriam, poderia, justas, injustas. Aí ele fala, né? Pergunta: os que herdaram, né, uma riqueza inicialmente mal adquirida. Então, um meu bisavô, meu avô, digamos que deixou uma herança, ele tirou aquilo de um errado, né? Digamos, ele roubou de alguém, dá um exemplo. Aí, o que acontece, né? Aí os espíritos perguntam. Muitas vezes a riqueza só vem a ter mãos de um homem para que ele proporcione, né, o ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreender. Então, muitas vezes a gente recebe o dinheiro, aí você vai pensar, ah não, esse dinheiro aqui é de herança, né, é um dinheiro justo. Mas não necessariamente, às vezes você está com aquele dinheiro porque é um teste de Deus. Ele está testando para ver, né, como tá na Bíblia e etc. Deus, né, Jesus, ele conta a parábola, mas resumidamente, Deus ele te entrega uma coisa, né? Pode ser pouca, mas ele não quer que você guarde aquilo, que você enterre. Ele quer que você use aquilo, você multiplique aquilo, né? Dê para outras pessoas, né? Quem mais tem, mais será dado, e quem menos tem, né? Aquela pessoa que tem pouco, ou digamos que ela tem muito, mas ela não usa aquilo, ela guarda, ela não faz nada de útil com aquilo. Quanto menos vai ter, mais vai ser tirado dela. Então é o bom uso, né? Aí você pensa, mas aquela pessoa tem um monte de dinheiro, ela ganha mais dinheiro, mas às vezes, né, ela faz um ótimo uso daquilo que muitas pessoas nem sabem, sem quebrar da legalidade. Quem quer que seja pode dispor dos bens, né, de modo mais ou menos equitativo, né, que é igual. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pela, tipo assim, pela disposição que haja dado. Então eu dividi para um primo meu o dinheiro e ele no futuro ele cometeu uma coisa errada com aquele dinheiro que eu dei, né? A resposta é: toda ação produz seus frutos. Doces são as boas ações e amargos são os das outras. Sempre entendei o bem, né? Então que se deve pensar sempre naquilo que a gente realiza, né? Porque a gente é responsável por aquilo que a gente faz, mas à medida das nossas ações, né? O que a gente planta, a gente colhe. O que os outros plantam, a gente não tem, de certa forma, tanto nesse caso, né, em específico, não tem aquela a intranscendência, né? Aquilo que a pessoa faz, ela poderia ter usado aquele dinheiro de uma forma boa, né? Então ela usou, compete a ela, né, responder pelas consequências, causas que ela deu. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas, né? A resposta é: não é possível. A isso se opõe diversidade das faculdades e dos caracteres, né? Há, no entanto, homens que julgam ser esse remédio, né, dos maus da sociedade. Todo mundo vivendo de uma forma igual, né, sem desigualdades, seria a solução para a sociedade? Aí, resposta: não compreende que a igualdade com que sonho seria curto, né, de curto prazo. Combatei então o egoísmo, que é a chaga, né, social mais importante. Aí ele segue perguntando Kardec: há pessoas que, por sua culpa, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade a sociedade tem disso? A resposta é: mas certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Então a sociedade em geral ela tem uma culpa por aquilo que acontece com uma pessoa específica. Muitas vezes a gente pensa, ah não, mas o governo tem que fazer a sua parte. Ah, mas né, eu não posso fazer nada. Não, mas a sociedade em geral muitas vezes tem culpa, né? Mas não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros, né? Os espíritos fazem uma pergunta retórica. Quase sempre é a má educação que lhes, né, ajuda e sufoca essas tendências ou que de certa forma dificultam, né, a evolução. Então a sociedade em geral ela tem o dever, né, de ajudar, tem o dever de cidadania, de ajudar aquele irmão, porque não é uma questão assim, às vezes você pensa assim, ah, fulano tá passando necessidade, ah não, eu vou ali ajudar aquela pessoa.
né? Muitas pessoas podem pensar, ah não, eu estou ali dispondo de mim, mas isso na sociedade que a gente vive não é nem assim, ó, um ato assim, claro, a gente reverencia porque nem todo mundo faz, mas devia ser uma obrigação, né? É uma obrigação social, porque a gente vive em sociedade, a gente depende, né? Você imagina essa casa aqui, uma pessoa teve que ela é de madeira, então precisou de uma pessoa para pegar madeira, precisou de uma outra pessoa para transportar madeira, uma outra pessoa para montar a casa, outra pessoa para. Então a gente vive numa sociedade em que todo mundo é codependente da outra pessoa. Então todos somos um. Quando uma pessoa estiver sofrendo, a gente não vai conseguir ter paz interior. Então, de certa forma, a gente ajudar o outro não é nem um simples ato assim de, ah, não, de superioridade, não. É uma obrigação que a gente tem social, tendo em vista que a gente depende uns dos outros para viver em sociedade. Aí você vê, esse vídeo que você tá vendo, tá, você pagou a internet com o seu dinheiro, mas precisa de alguém que trabalhe lá para a internet. Precisa de alguém que tenha criado, né, as antenas, que tenha criado, botando assim, a luz elétrica. Então, a gente tem que ajudar a sociedade em geral, porque a gente depende da sociedade, né? Às vezes a gente pensa, ah não, aquela pessoa ali que tem um ato simples, às vezes aquele ato muda muito. Muitas pessoas às vezes tendem a se achar grandes por ter grandes cargos, mas a gente sabe que uma pessoa que tem um grande cargo, ela não é nada se não tiver outras pessoas ajudando ela, né? É tudo na sociedade é interligado. E é isso, não vou falar mais pro vídeo não ficar longo. Um grande abraço, fiquem com Deus.